E Mu finalmente faz seu movimento. Ele anuncia que irá sair de Mary Joyce pela primeira vez na história. E isso nos revela o seu maior segredo, e também qual é o tesouro secreto de Mary Joyce. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Depois de toda a batalha em Elbaf, Imu simplesmente desaparece da Ilha dos Gigantes e aparece de volta na Sala das Flores dentro do Castelo Pangeia, completamente ileso. Vemos então como a terra de Mary Joyce está destruída, como se tivesse tido um grande incêndio. E nesse exato momento, Imu diz uma coisa para os Gorosei: que ele vai precisar se ausentar do castelo por um tempo. Uma frase curta, quase sem peso nenhum, mas essa é talvez a revelação mais importante que o One Piece entregou nos últimos meses, porque Imu nunca saiu de Mary Joyce, ele nunca fez isso. E se ele está saindo agora, é porque algo importante está prestes a acontecer, ou algo lá dentro está em perigo, algo que ele não pode substituir, não pode recuperar, e que precisa de proteção antes que as chamas consumam tudo. E a verdade é que o Oda já vem deixando as pistas para isso desde o capítulo 906. Quando Doflamingo foi enviado para Impel Down depois de Dressrosa, ele estava claramente tranquilo com a situação. Tranquilo demais para alguém que acabou de perder tudo. O motivo era bem simples, ele tinha um trunfo. Ele havia descoberto o tesouro secreto de Mary Joyce anos antes, quando tentou voltar para a Terra Sagrada com a cabeça do seu próprio pai para recuperar o título de Nobre Mundial. Ele não voltou com o título, mas saiu de lá com um segredo pesado o suficiente para chantagear o governo mundial durante anos, e foi o que garantiu a ele o posto de Shichibukai e uma série de privilégios que nenhum pirata normal teria. A fala dele em Impel Down é a mais importante de toda essa história. Ele diz que mesmo preso, o governo vai querer calá-lo porque ele sabe sobre o tesouro, mas que isso não importa muito, porque o tesouro está se decompondo mais rápido do que eles imaginam. Essa palavra decompondo é o que nos dá a visão geral do que é esse tesouro de Mary Joyce. Joias não se decompõem, documentos históricos não se decompõem assim. Riqueza, poder político, símbolos, nada disso se decompõe. O único tesouro que se decompõe e apodrece com o tempo é uma matéria orgânica, um corpo. E no capítulo seguinte, exatamente na mesma sequência em que Doflamingo fala isso, Oda nos mostra Imu descendo até uma câmara subterrânea congelada dentro do castelo Pangeia. E o que está lá dentro é um chapéu de palha gigantesco, dentro de uma câmara completamente congelada. A câmara é lacrada, refrigerada e muito bem trancada, quase como se fosse um sistema de preservação. E bom, tudo isso dá a entender que naquela câmara está o tesouro secreto de Mary Joyce, e ela precisa estar congelada porque é algo orgânico e se decompõe rapidamente. Mas sabemos que um chapéu de palha não é algo vivo, então o verdadeiro tesouro está com certeza embaixo dele. Mas para entender o que está embaixo daquele chapéu e por que Imu precisa preservar esse corpo com tanta urgência, é preciso primeiro entender o que Imu realmente é. E não estou falando do personagem que aparece sentado no trono vazio, mas o que está por trás de tudo isso. No capítulo 1149, Imu possuiu o corpo de Gunko, uma das cavaleiras sagradas que estava em Elbaf, a milhares de quilômetros de Mary Joyce. Sem aviso, sem contato físico, simplesmente ele tomou o controle do corpo dela à distância. E nesse exato momento, os olhos de Gunko mudaram, as suas íris ficaram duplas. Esse detalhe dos olhos com íris duplas é a linguagem visual mais consistente do Oda para representar duas vontades habitando o mesmo corpo ao mesmo tempo. Em Dressrosa, quando Cavendish e sua segunda personalidade, o Hakuba, assumem um corpo ao mesmo tempo, com duas consciências brigando pelo controle, os olhos de Cavendish ficam exatamente assim,
2 íris, uma para cada vontade. No capítulo 1033, o ferreiro Kotetsu explica que uma espada forjada com o único objetivo de tirar o máximo de vidas possível acaba desenvolvendo uma vontade própria, e quanto maior a qualidade da lâmina, mais forte esta vontade. Mihawk, que tem olhos com íris duplas desde que apareceu pela primeira vez, absorveu a personalidade da sua espada Yoru de forma tão completa que as 2 vontades, a dele e a da lâmina, passaram a coexistir no mesmo corpo. Mais uma vez, 2 íris e 2 vontades. E Zunisha, o elefante gigantesco que existe há mais de 1000 anos e carrega a tribo Mink, também tem esses olhos. Zunisha foi condenado a vagar pelos mares por uma sentença imposta a ele há 800 anos, e só pode agir quando alguém o ordena. Ele tem em seu corpo uma segunda vontade que não é a sua, a vontade que o força a continuar andando, que o impede de agir por conta própria, por isso as suas 2 íris. E essa sentença, considerando que foi imposta no mesmo período em que o governo mundial foi fundado e Joy Boy foi derrotado, veio muito provavelmente do próprio Imu. Agora olhe para o Imu que a gente conhece. Desde sua primeira aparição, esse Imu tem olhos com íris duplas, e sabendo o que esse detalhe significa, que não é só estética, mas sim que existem 2 vontades no corpo, a conclusão disso é que o corpo que estamos vendo não pertence apenas a Imu, há outra consciência ali, mais um corpo roubado por ele. Isso nos mostra que o Imu que conhecemos não é o seu corpo real, é só mais uma casca. Então, quem é essa casca? Há 800 anos, quando os 20 reis fundaram o governo mundial, havia entre eles uma rainha chamada Nefertari de Lili, de Alabasta. Lili participou de tudo, do conflito contra o grande reino, da fundação do governo, dos acordos que moldaram o mundo como ele é hoje. Mas quando chegou o momento de todos se mudarem para Mary Joyce e fazerem o juramento ao trono vazio, cada rei fincando uma espada ao redor do trono como símbolo de que nunca tentaria sentar ali sozinho, a Lili, ela não foi. Ela decidiu voltar para Alabasta. E o curioso é que após partir, ela nunca chegou na sua terra natal. O Rei Cobra descobriu isso quando foi investigar por que a ancestral da sua família não aparecia em nenhum registro depois do fim do século perdido. Lili saiu de Mary Joyce e simplesmente sumiu. Nenhum registro de chegada, nenhum rastro, e o irmão mais novo dela assumiu o trono de Alabasta porque ela nunca voltou. Mas o detalhe mais importante é que Lili foi a única dos 20 reis que não deixou sua espada ao redor do trono vazio. Ela não fez o juramento. Os outros 19 prometeram nunca sentar ali. A Lili não prometeu nada. Ela era a única que ainda poderia assumir aquele trono. Imu guarda um retrato gigantesco de Lili na Sala das Flores, no mesmo espaço onde passa a maior parte do tempo. Não um arquivo histórico, um retrato emoldurado no local mais pessoal e protegido de toda a Terra Santa. E quando Imu apareceu pela primeira vez, ele segurava na mão uma fotografia de Vivi, a descendente direta de Lili, que na verdade as duas são praticamente idênticas. Isso é obsessão, ou algo ainda mais sinistro. É Imu olhando para o rosto de alguém que de certa forma ainda carrega em si. O que eu acredito é que Imu interceptou a Lili antes que ela conseguisse sair de Mary Joyce. Ele possuiu o corpo dela e foi com esse corpo que se sentou no trono vazio, se tornando o governante secreto do mundo. Por isso, os olhos com íris duplas. Por isso, o retrato. Por isso, a obsessão com a Vivi. Lili é a casca que Imu usa há 800 anos para aparecer para os Gorosei, para sentar no trono, para existir diante do mundo. Mas se esse é o corpo que Imu usa para governar, onde está o seu corpo original? E isso nos leva de volta à Câmara Congelada.
Embaixo do chapéu de palha gigante, preservado pelo frio há séculos, está o que eu acredito ser o verdadeiro corpo do Imu. Um corpo que já existe há mais de 800 anos. Ivankov especula que Imu pode ser o próprio São Imu Nerona, um dos membros da família Nerona do período do século perdido, o que colocaria sua existência em mais de 800 anos no mínimo. Um corpo que está se deteriorando, se decompondo aos poucos, como Doflamingo disse. Ele está resistindo com a conservação da câmara congelada, mas ainda assim, isso não é eterno. E tem um detalhe muito interessante, que é a exposição à luz solar. Existe uma doença no universo de One Piece chamada escamas de safira, uma doença que avança progressivamente pelo corpo quando exposto à luz do sol. Se o corpo verdadeiro de Mu carrega essa doença, o que faria todo sentido, afinal Saturno estava estudando sobre ela, então o chapéu de palha que o cobre não é apenas simbólico, como um troféu por ele ter derrotado algum Joy Boy do passado. É também para bloquear a luz do sol. E o frio da câmara faz o resto, retardando a decomposição de algo que não deveria mais conseguir existir, mas que não pode parar de existir, porque é desse corpo que emana o poder que sustenta tudo. Os Gorosei compartilham a imortalidade de Imu. Quando as formas demoníacas dos Gorosei foram derrotadas em batalha, foi Imu que sentiu o dano. Tudo parte de uma única fonte, do corpo original que precisa ser preservado a qualquer custo. Doflamingo, quando descobriu o tesouro, ficou obcecado com a fruta Opi Opi no Mi, a fruta de Trafalgar Law, capaz de fazer a troca de corpos. Ele queria usar exatamente isso para tomar o corpo de Imu, o único corpo que, ao ser ocupado, daria controle absoluto sobre o governo mundial. E chegamos ao capítulo 1178. E a única coisa que mudou em Mary Joyce entre o começo do arco e esse momento é o fogo, as chamas que estão consumindo a Terra Santa. Se o verdadeiro corpo de Mu está naquela câmara congelada, então o calor não é apenas uma inconveniência, é uma ameaça à sua própria existência, ao que Mu realmente é fisicamente. Se a câmara for comprometida, se a temperatura subir, se o fogo chegar perto o suficiente para começar a desfazer o que o congelamento preservava, então não há como recuperar isso. Por isso, pela primeira vez em 800 anos, o governante do mundo precisa se mover pessoalmente. O tesouro secreto da Terra Santa não é um objeto, é o próprio Imu, ou o que sobrou dele depois de séculos habitando outros corpos, preservando o original no frio, usando a sua imortalidade, enquanto o verdadeiro corpo apodrece com o tempo, e as chamas que ele tanto teme podem ser, ironicamente, exatamente o que vai expor tudo isso para o mundo. E bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então eu conto muito com seu like, porque isso é uma ajuda gigantesca. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito você não perde nenhum vídeo como esse. E eu ainda tenho muitas ideias para trazer aqui para você. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!